Olá, amante do automobilismo! Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Marquinhos Rocha e contaremos hoje mais uma trajetória de sucesso. Vamos viajar juntos ao passado e relembrarmos bons momentos do cenário automobilístico brasileiro. Você, que também é um apaixonado por carros, junte-se a nós, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Você está pronto? Então, solta a vinheta! Depois de lançar seu primeiro carro de passeio, o pequeno Renault Dauphine, em 1959, a Willys Overland do Brasil pensava agora em conquistar um segmento promissor, o dos sedãs médios de luxo. Em uma época em que a indústria automobilística brasileira dava seus primeiros passos e nossas ruas eram frequentadas por modelos rudes como Jeep, Rural, Kombi e modelos mais simples como Fusca, V-Maguete e Belcar, as montadoras no início dos anos 60 voltavam agora suas atenções para os brasileiros com maior poder aquisitivo. A Cinca do Brasil já havia lançado seu luxuoso modelo, o francês Chambot, um belo e refinado sedã de motor V8. Agora era a vez da Willys entrar de vez neste mercado, lançando no Brasil um sedã de luxo com um indisfarçável jeitão americano, que chegava para conquistar o coração dos brasileiros durante as décadas de 60 e 70. O canal Marquinhos Rocha tem a honra de apresentar a trajetória de sucesso do nosso saudoso Aero Willys. Depois de muitos testes e muitos estudos, a Willys Overland lançava no Brasil, em 25 de março de 1960, o seu segundo carro de passeio, o luxuoso e sofisticado Aero Willys, que chegava apresentando o mesmo design dos modelos americanos. As linhas arredondadas, a enorme quantidade de cromados e as grandes dimensões chamavam a atenção. Se nos Estados Unidos ele não fez muito sucesso, por aqui o sucesso foi imediato e não demorou muito para se firmar como automóvel de pessoas bem-sucedidas e como carro oficial dos prefeitos. O seu visual era discreto e elegante. Na dianteira havia 2 faróis circulares. Abaixo deles, 2 grades, uma aberta e outra mais fechada, maior e com aberturas verticais em toda a sua extensão. Os cromados estavam por toda parte, na moldura dos faróis, nas grades e nos para-choques. A lateral era arredondada e trazia um friso cromado em forma de Z, que combinava com a pintura da carroceria, que vinha em 2 cores, no velho estilo conhecido como saia e blusa. As formas arredondadas e cromadas da traseira, com discreto estilo rabo de peixe, também chamavam a atenção. Destaque para as curiosas lanternas, grandes e ultrapassadas para a época. Ultrapassado também era o acrílico que vinha exposto entre o friso cromado do capô. Detalhe já fora de moda, porém ainda interessante para os brasileiros.
As rodas não tinham janelas de ventilação e as calotas eram enormes, mas com desenho simples. O porta-malas era amplo, mas o estepe, posicionado na vertical, roubava precioso espaço para as bagagens. O espaço interno do Aeroillis era generoso e acomodava 6 pessoas com muito conforto. Os bancos inteiriços eram verdadeiros sofás e davam aos ocupantes uma excelente visibilidade. O volante era grande e o painel metálico trazia apenas um instrumento redondo ao centro, com velocímetro, termômetro, marcador do nível de combustível, odômetro e luzes indicadoras do óleo e da bateria. O câmbio era manual de 3 marchas, com a alavanca fixada na coluna de direção. Para se adequar à realidade das estradas brasileiras da época, o Aeroillis vinha equipado com o mesmo conjunto mecânico do Jeep Willys Universal, ou seja, com um robusto motor de 6 cilindros em linha de 2,6 litros, que desenvolvia 90 cavalos de potência. Por ser um carro pesado, alcançava a modesta velocidade máxima de 120 km por hora, indo de 0 a 100 em 24 segundos. Estava claro que o Aeroillis havia sido projetado para apresentar uma mecânica robusta e confiável, e não para ser o mais rápido. E devido à sua robustez, acabou se adaptando facilmente às precárias estradas brasileiras. Em 1962, chegava ao mercado um Aeroillis ainda mais brasileiro. Com ligeiras mudanças em seu visual, o sedã mantinha o seu jeitão americano, mas trazia uma aparência mais limpa e suave. O perfil lateral do Aeroillis 62 tinha uma aparência mais alongada, graças principalmente ao friso cromado que agora era reto, que se estendia por quase todo o comprimento do carro. As novas rodas vinham agora com entradas de ar, que garantiam uma perfeita ventilação. O modelo 62 ganhou também novas cores, mas perdia a opção bicolor conhecida como saia e blusa. Perdia também os frisos do capô e da tampa do porta-malas. Já o espaço interno, conhecido por ser amplo, claro e agradável, ficou ainda mais espaçoso. Os bancos são largos e excelentemente estofados. As forrações e os tapetes são de muita boa qualidade. Já o painel continuava simples, com apenas um mostrador, e o volante, bem posicionado e de boa empunhadura, também não mudou. Na mecânica, poucas alterações, trazendo apenas um melhoramento dos freios. O mercado dos sedãs médios havia crescido com o lançamento do FNM JK 2000, ou como popularmente ficou conhecido, FNM JK 2000. Enquanto o Aeroillis tinha apenas uma versão, a Simca lançava no mercado, além do Simca Chambô, o novo Simca Rally, versão mais esportiva, e o Simca Jangada, versão perua da marca. Porém, mesmo com todos estes lançamentos, o Aeroillis permanecia firme na liderança de vendas em seu segmento. Mesmo tendo poucos concorrentes e manter a liderança do mercado, a Willys decidiu modificar completamente o Aero e lançar no Brasil um carro inteiramente novo,
com estilo próprio e linhas inéditas, até para o mercado internacional. Depois de ser apresentado ao mundo em 1962 no Salão do Automóvel de Paris, na França, o Aero Willys 2600 era lançado no Brasil em um evento reservado a poucos convidados, com a presença do lutador Éder Joffre, Pelé e a Miss Brasil Maria Oliveira Rebouças. O Aero Willys 2600 era um modelo construído inteiramente no Brasil, além de ser o primeiro carro completamente concebido na América Latina. Lançado já como modelo 63, é considerado por muitos como um dos automóveis mais importantes da indústria automobilística brasileira. Sem contar que o sucesso do novo Aero Willys foi imediato. O que mais chamava a atenção era o fato do excesso de curvas ter dado lugar a um visual com linhas mais retas e estilo muito mais atualizado. O novo Aero Willys havia deixado de usar o chassi do Jeep e sua estrutura passava a ser monobloco. A grande área envidraçada aumentava a visibilidade para todos os ocupantes. Mas havia algo de estranho na frente e atrás. Na dianteira, trazia nova grade dividida ao meio, que lembrava a Rural. Mas os faróis não agradaram, por trazerem uma pestana na parte superior, uma espécie de cobertura que lembrava a aba de um boné. Já a traseira estava mais moderna, o porta-malas maior e com melhor acesso, mas as lanternas voltadas para dentro deixavam o visual um pouco esquisito e acabou não agradando. Por dentro, o novo painel de instrumentos ficou bem mais completo e trazia agora 3 mostradores com o mesmo diâmetro, além do sofisticado revestimento em madeira jacarandá. A qualidade do acabamento evoluiu a ponto de se tornar a melhor do Brasil até a extinção da marca. O motor era o tradicional 6 cilindros, só que agora vinha alimentado por 2 carburadores acoplados a um novo coletor de admissão, o que elevou a potência do Aero Willys para 110 cavalos. Com isso, ele precisava agora de 21 segundos para chegar de 0 a 100 e alcançar uma velocidade máxima de 129 km por hora. Nos testes, veio o veredito. Enfim, um carro robusto, bem adaptado às nossas condições. Vamos acompanhar o comercial de lançamento do Aero Willys 2600. Com você, o novo astro. Formidável, merveilleuse, Aero Willys 2600. Que linha deslumbrante, Aero Willys 2600. O mais luxuoso estofamento, livre e funcional painel, nasceu do gênio do trabalho, figura de um mágico pincel. Valente, seguro, motor 110 HP. Aero Willys, Aero Willys 2600. Em 1965, a Willys do Brasil decidiu ouvir as críticas e trazer modificações estéticas para a linha Aero. A traseira foi modificada, ficando maior e perdendo os cromados. Mas a principal mudança
foi a inversão da posição das lanternas, que agora não lembrava mais o estilo rabo de peixe, além de trazer mais harmonia para o conjunto. A tampa do porta-malas também foi alterada e trazia um pequeno emblema identificando o modelo 2600. O friso lateral da carroceria também mudou, ficando mais fino e moderno, trazendo a inscrição Aeroilis 2600 em uma de suas extremidades. Outra alteração estética marcante foi a eliminação das polêmicas pestanas dos faróis, deixando a dianteira do Aeroilis mais limpa e harmoniosa. Mecanicamente, o modelo 65 trazia o novo câmbio de 4 marchas sincronizadas, como itens de série, além de freios mais macios. Com essas alterações, o Aeroilis alcançava agora uma velocidade de 140 km por hora e uma aceleração de 0 a 100 em 18 segundos. O Brasil tinha agora um Aeroilis não só mais elegante, como bem mais veloz. Em 1967, o Aeroilis chegava com novas lanternas traseiras divididas em 3 partes e para-choques levemente redesenhados. Internamente, ganhava bancos de couro e um novo painel de instrumentos com 5 mostradores. Mas a maior novidade para o ano de 67 veio dos bastidores. Ocupando a 4ª posição entre as grandes montadoras do país, a Willys começava a chamar a atenção de outras marcas. A Chrysler já havia comprado a Simca. Mais tarde, a WEMAG seria comprada pela Volkswagen. E com a Willys não foi diferente. Em 1967, a Ford do Brasil adquiria o controle majoritário da Willys Overland em solo brasileiro, fato que mudaria para sempre a história do Aeroilis. Em 1968, o Aeroilis passou a ser fabricado pela Ford, mas nenhuma grande novidade foi introduzida naquele ano. Mesmo a Ford demonstrando interesse pelo modelo da Willys, o Aero começava a perder espaço no mercado, principalmente diante dos novos lançamentos que chegavam, como o badalado Chevrolet Opala em 68, do Dodge Dart em 69 e do próprio Ford Galaxy, que vinha fazendo sucesso desde seu lançamento em 67. Em 1969, o modelo passou a ser chamado oficialmente de Ford Aeroilis. O sedã recebeu melhorias mecânicas por parte da Ford, além de equipamentos vindo do luxuoso Ford Galaxy. Em 1970, nosso saudoso Aeroilis ganhou o potente motor de 3.000 cilindradas e passou a ser chamado apenas de Ford Aero. Mas não teve jeito. Com o sucesso do Opala e a chegada do Dodge Dart, além de rumores que o Aero sairia de linha, fizeram as vendas do nosso sedã despencarem radicalmente. Mesmo com todo o esforço da Ford em manter a boa imagem do Aero no mercado, não foi suficiente para esconder o desinteresse dos chefes da Ford em manter a produção do modelo. Diante deste cenário, não demorou muito para a Ford anunciar oficialmente
que o ano de 1971 seria o último ano de fabricação do já cansado e envelhecido Aeroillis. As vendas haviam caído bruscamente e a concorrência era massacrante. Já não havia mais lugar para o nosso Aero no mercado nacional. Até que em setembro de 1971, os últimos modelos deixavam a linha de montagem da Ford para se despedir definitivamente do mercado brasileiro após 11 anos de fabricação. Foram quase 100 mil unidades produzidas do Aeroillis em toda a sua trajetória, que chegava ao fim, deixando um legado que jamais será esquecido pelos brasileiros. O Aeroillis, além de ser um dos pioneiros do Brasil, foi líder de vendas durante toda a década de 60, escrevendo uma grande história de sucesso, conquistando o coração dos brasileiros e de uma legião de fãs por todo o país. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ativando o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Confira também nossa página do Facebook e participe das promoções. Se tiver uma história para contar sobre o Aeroillis, compartilhe conosco. Compartilhe também este vídeo com aqueles que são apaixonados por carros. Um abraço a todos e até o próximo vídeo!